Fala, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fer Campelo, professora de macramê e artista têxtil, e hoje eu vou inovar te ensinando a fazer um cesto de macramê usando fundo para cesto de crochê. Olha só esse aqui, que chique para um lavabo de uma casa de gente rica. Eu comentei no Instagram que o nome desse cesto é Cesto de Casa de Gente Rica. E tem também essa outra versão dele, ó, com o fundo em acabamento de MDF com revestimento amadeirado claro. E aí ele fica assim, ó, o mesmo acabamento dentro e fora. Gente, essas peças são um sucesso. É uma forma de você aproveitar aqueles acessórios que são feitos para crochê, fazendo peça de macramê. Eu tenho certeza que essa peça vai fazer o maior sucesso entre as suas clientes, porque além de linda, ela é funcional. Aqui no tutorial eu vou te ensinar a fazer esse daqui, ó, que ele mede 29 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura. Então aqui no vídeo eu vou usar essa base para fundo de cesto, tá? Ela é de MDF com acabamento em revestimento amadeirado claro do site da Figueira Laser. Mas olha só essa outra opção que você pode fazer também. Esse aqui foi um modelo menorzinho que eu fiz, tem 22 centímetros de diâmetro, ou seja, de altura e de largura, por 7 centímetros de altura também, a mesma receita. Só que eu usei o fundo para cesto com acabamento em acrílico espelhado. Olha só, essa parte de trás aqui é o que dá o reflexo na parte de dentro, que também é do site da Figueira Laser. Para essa peça eu vou utilizar o barbante espesso 32 fios da marca Euro Roma na cor verde militar. Além do fundo de cesto e do barbante, você vai precisar de tesoura, prendedor de roupa ou prendedor de papel, cola de silicone e das suas mãos. Bom, pessoal, então como eu disse para vocês, aqui no passo a passo, ao invés de usar a bandeja com a base em acrílico espelhado, eu vou utilizar esse outro acabamento aqui, tá? Que é um MDF com acabamento revestido na cor amadeirado claro. Aí qual é a diferença, ó? Esses que são MDF revestidos, eles têm o acabamento dos dois lados, ó, de um lado e do outro. Esse daqui, que é um acabamento em acrílico espelhado, ele tem essa parte da frente que reflete como se fosse um espelho, e aqui atrás ele é desse jeito, ó, que é justamente a película que faz refletir aqui na frente, tá? Que faz esse acabamento que parece um espelho, mas não é um espelho, tá, gente? Qualquer um desses dois acabamentos vai chegar na sua casa com uma película de proteção na frente. Então, no caso desse espelhado, vai parecer um reflexo fosco, mas na verdade é uma película que você pode remover, né, puxando a película para ele ficar refletindo. Já no caso do acabamento em revestimento amadeirado, que pode ser amadeirado claro ou escuro, ele vai vir com a película dos dois lados, porque ele é dupla face. Então, tá vendo aqui na bordinha, ó, que parece que tá meio queimado, tá mais escurinho? Na verdade, o que tá escurinho é a película de proteção. Quando você arranca, ele fica assim, ó, perfeito, sem nenhuma parte escura. E aí é muito fácil para arrancar. Você vai ver aqui em algum dos cantinhos e com a unha mesmo, ó, dá uma puxadinha até levantar uma ponta, ó. E aí você puxa essa película todinha. Ó como ele já vai ficando perfeito. Então é só remover, tá? A película. No caso do acabamento em acrílico espelhado, vem só na parte que é refletiva. E no acabamento de MDF revestido vem dos dois lados, tá bom? Então você tira de um lado e depois do outro. E aqui, meus amores, para o tutorial eu já deixei todos os fios cortadinhos, tá? Então vou usar o espesso 32 fios na cor verde militar e eu já cortei todos os meus fios. Para fazer a sua bandeja com 7 centímetros de altura igual a minha, você vai cortar cada um dos pedaços com 80 centímetros. Se você quiser que ela fique mais alta, aí você corta um fio maior. Então vamos supor que ao invés de 7 centímetros, você queira um com 14 centímetros, aí você corta o dobro do tamanho que eu estou passando aqui no tutorial, tá? Essa medida é para uma peça com 7 centímetros de altura, igual essas duas aqui. Eu fiz o teste dessa peça com 24 fios e com 48, e o que eu mais gostei foi o 32, tá? Porque ele fica macio, mas fica estruturado. O 24 fios parece que ele ficou para dentro, e o 48 parece que ficou para fora. Então, com o 32 fios, ele fica retinho assim, ó, parece que a parede está subindo retinha aqui do lado. Ele fica bem uniforme. Então, eu recomendo que vocês utilizem o espesso 32 fios para essa peça aqui.
Então, bora lá. Todos os fios terão 80 centímetros de altura. E quantos você vai cortar? Vai depender da quantidade de furos que você tenha na sua bandeja, né? No seu fundo de cesto. Então, quanto maior a base do seu fundo de cesto, quanto maior o diâmetro, maior a quantidade de furos que você vai ter nela. Então, maior a quantidade de fios que você vai precisar, tá? Você vai cortar todos esses fios com 80 centímetros na quantidade de furos que você tenha na sua base de cesto. E aí, antes de começar a prender os fios, dá uma observada aqui qual o lado que você quer que fique para cima, né? Visível no cesto. Então, dá uma olhadinha aqui. No caso do amadeirado, os dois lados têm acabamento, mas você escolhe o que você acha mais bonito. Então, eu vou escolher esse aqui para ficar para cima. No caso do fundo espelhado, você vai colocar a parte espelhada para cima, né? Então, eu vou deixar o meu aqui pra gente prender os fios. Então, beleza, ó. Aqui tá a parte que vai ficar pra cima, que vai ser essa parte aqui, ó, de cima. E aí eu vou começar a prender um por um desses fios. Então, para prender, eu vou fazer o nó de montagem tradicional do macramê, ó. Pego um fio de cada vez, junto pontinha com pontinha dele para encontrar o meio. Então, aqui é o meio. Vou passar o meio aqui, ó, de frente para trás. Puxo essa alcinha, puxo as perninhas por dentro dela e pronto. Prendi meu fiozinho aqui. Eu vou prender todos os fios da minha base desse mesmo jeito. Então, sempre eu pego um por um, dobro ao meio. Essa parte que é a alcinha, eu passo aqui, ó, de frente para trás, puxo e passo as perninhas por dentro, tá? Eu vou repetir esse processo e mostro para vocês quando eu já tiver prendido todos os meus fios. Prontinho, ó, aqui eu já prendi todos os meus fios na minha base, né, de fundo de cesto. O meu fundo aqui de cesto, ele mede 29 centímetros de diâmetro, né? Então, significa que daqui para cá tem 29 centímetros e daqui para cá também. Bom, para essa medida de fundo, né, com 29 centímetros de diâmetro, com esse furinho aqui de 7 milímetros, que é o que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, eu precisei cortar 78 unidades de fio, tá? Então, eu precisei cortar 78 pedacinhos. Como eu disse para vocês, a quantidade vai variar de acordo com o tamanho do seu cesto. Um cesto menor tem menos quantidade de furos, você vai precisar de menos fios. E a mesma coisa se for um cesto maior, tá? Então, aqui, para a gente começar a fazer a trama, a primeira coisa que você vai observar, essa aqui ainda é a parte que vai ficar para cima, tá? Ó, vocês conseguem observar aqui o nozinho de montagem, certo? Na hora de prender, a gente prendeu com o nozinho de montagem para cima. Agora, na hora de fazer a trama, nós vamos virar ela de ponta cabeça, tá? Nós vamos fazer ela de ponta cabeça. Então, observe que aqui você tá vendo o avesso do nó de montagem, tá? Não tem aquele risquinho na frente. E aí, pessoal, eu vou utilizar o próprio rolo do barbante espesso para apoiar aqui em cima, enquanto eu faço os nós. Essa base aqui de MDF, ela não risca com facilidade, mas na hora que você for fazer o seu cesto, se você estiver utilizando o acrílico espelhado, tenha muito cuidado mesmo, tá? Dependendo da superfície, ele pode arranhar. Então, é por isso que eu recomendo que vocês utilizem aqui embaixo, como apoio, o próprio rolo do barbante espesso. Então, aqui eu estou utilizando um que é novo, né, que ele está mais largo, então ele acomoda melhor o cesto. Observe se não tem nenhuma sujeirinha, tá? Como ele é de algodão, é mais difícil que ele arranhe. Mas ainda assim, gente, tenham bastante cuidado, porque é uma peça delicada, sofisticada. Então aqui eu vou apoiar desse jeito e agora eu vou começar a fazer as tramas, tá? Primeira coisa, ó, tá vendo que ele tá pra fora? Esses nozinhos estão meio achatadão? Vira assim pra baixo. Igual a diferença, quando eu empurrei aqui pra baixo e esse que tava pra fora. Então já vai virando assim, ó, para ele ficar uma parede certinha na hora que você subir a trama. Vai fazer isso ao redor de toda a peça. E aí agora você vai escolher algum ponto para começar. Aqui nós vamos fazer o padrão de nó gravata alternado, que é esse nozinho lindo que fica parecendo tijolinhos, fica só o risquinho. Então, para fazer ele, o que eu vou fazer? Aqui, ó, é um fio dobrado ao meio e preso, certo? Ó, um nozinho de montagem. Aperto ele bem, pego do lado, aperto também e eu vou alternar. Então, eu vou pegar uma perninha desse fio que está preso ao meio com uma perninha desse e vou fazer o nó de gravata. Então, eu vou pegar aqui o fio da direita, vou fazer uma voltinha assim, ó.
ele vai aqui por trás e vai sair nessa voltinha. E aí você vai usar esse fio que tá na direita para ir ajustando, ó. Vai levando esse nozinho bem aqui para baixo. Pronto, tá feito o nó de gravata. Agora eu vou pegar aqui do lado, ó, o outro fiozinho que sobrou desse aqui que eu usei, pego mais um fiozinho desse que tá preso do lado e vou fazer o nó de gravata. Sempre com o fio da direita, eu dou uma voltinha assim, ó. Passo ele aqui por cima e por trás, só do fio da esquerda, saio nessa voltinha e ajusto ele aqui em cima. E vou repetir a mesma coisa aqui do lado. Então, a gente vai fazer isso ao redor de toda a peça, tá? Sempre eu pego aqui um fiozinho que sai desse aqui que tá dobrado ao meio, dou a voltinha, ó, passo aqui por trás e saio nessa volta. Pego o próximo fio e faço a mesma coisa. Então, aqui você tem duas opções. Se você ainda está começando no macramê, ainda está pegando jeito com o nozinho de gravata, ainda está um pouco confuso, confusa, o que eu recomendo? Vai fazendo um do lado do outro, faz toda a volta completa, para daí começar a fileira de baixo, tá? Então, vou fazer a volta completa. Quando eu chegar aqui, ó, que eu completar a volta, aí eu inicio uma fileira de baixo. Se você já é um pouco mais experiente no macramê, não quer ficar fazendo volta por volta, volta por volta, o que você pode fazer? Você pode adiantar. Então, aqui, por exemplo, eu fiz 4 nozinhos. O que eu vou fazer? Vou começar as fileiras debaixo dele. Então, eu vou pegar esses 2 nós, que estão aqui um do lado do outro, vou pegar uma perninha de cada e vou fazer o mesmo nó gravata aqui embaixo. Ó. Pego do lado, com esse que sobrou do lado esquerdo e faço embaixo. E faço aqui também. E aí, eu já começo uma nova fileira. Pego 2 fios que saem desses nós, um de cada nó, e faço aqui embaixo. Então, eu já vou alternando desde o início, ó. Ao invés de eu dar uma volta completa para depois dar outra volta completa, eu já vou adiantando um pouco. Então, pego aqui do lado e faço mais uma volta. Ó. Então, aqui eu já estou adiantando um pouco o processo. Conforme eu vou fazendo, ele já vai fechando mais. Então, o que você tem que levar em consideração, né? Quantas fileiras você vai fazer no total? Esse cesto que já está pronto, ó, essa bandejinha, ela ficou com 7 centímetros de altura. Para fazer esses 7 centímetros de altura, eu precisei fazer 6 fileiras do nó de gravata alternado, porque depois ainda vou fazer a finalização. Então, observe aqui, ó, o primeirinho. Aqui é uma fileira, aqui é outra, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, para uma bandeja de 7 centímetros de altura, você vai precisar fazer 6 fileiras. Se você quiser ela menor, você faz menos fileiras. Se quiser maior, faz mais fileiras, tá? Essa é a lógica. Então, vamos conferir aqui quantas fileiras eu já tenho, ó. 1, 2, 3, 4. Para eu fazer com a mesma altura do outro, eu preciso fazer mais 2 fileiras. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui do lado, ó, aqui eu já não consigo mais, porque eu alternei até chegar aqui no meio. Vou fazer mais um nozinho. E vou pegar mais um aqui do lado e fazer mais um nozinho, tá? Então, no total, para fazer 6 fileiras, eu preciso ter feito 6 nozinhos aqui. E aí eu vou alternando, ó, de novo. Pego esse fio com esse fio de baixo para fazer a segunda fileira. Por isso que eu falei que essa dica é para quem é mais avançado, porque se você está achando muito confuso, faz uma volta inteira, depois faz outra e faz 6 voltas inteiras sempre assim, né? Esse aqui é para quem quer adiantar. Então, vou chegar aqui embaixo, ó, terceira fileira. Fazer a minha quarta fileira.
5ª fileira. E agora a minha 6ª fileirinha. Bom, então aqui eu já tenho a referência da altura final que vai ficar o meu cesto, das 6 fileiras que eu preciso fazer. Agora eu vou continuar, só que toda vez que eu for fazendo, ó, um novo nozinho, ao invés de eu fazer a volta inteira e depois descer, ó, comecei ele, eu já pego uma perninha dele, já completo aqui do lado. Já pego outra perninha dele, completo no de baixo. Ó, sempre a perninha esquerda vai ficando na minha mão, ó. Passei, dei a volta, ó quem que ficou na minha mão. A perna esquerda. Ó o que que vai fazer agora? Ela vai dar a volta e a que tá na esquerda vai ficar na minha mão. E eu vou fazer até essa última fileira aqui, que é a minha referência da altura final que eu quero para a parede do meu cesto, tá? E aí terminei, pego do lado e vou fazendo isso. Então ele já vai se formando, já vai fechando mais rápido. Você consegue ver o formato, né? Ver o tamanho final de uma forma mais prática do que fazendo uma por uma das 6 voltas no cesto. Então, escolha qual é o método que você quer fazer, se é uma por uma daquelas voltas, né, para fazer as 6 fileiras, ou se você já quer ir adiantando assim como eu faço, tá? No total, o que é importante? Para 7 centímetros de altura, você vai precisar fazer um total de 6 fileiras aqui, 6 camadas, né? Então, eu vou adiantar o trabalho dessa forma mais avançada que eu mostrei para vocês. E aí eu mostro para vocês quando eu estiver quase finalizando essa estrutura, quando eu chegar aqui pertinho já, tá? Eu vou fazer tudo isso aqui até chegar aqui perto. 1h30 depois, olha só como é que tá ficando a nossa bandeja barra cesto, né? Eu nunca sei como chamar certinho. Bom, e aqui eu vou fazer a minha última junção para fechar essa trama, né? Então, eu vou pegar esses 2 fiozinhos que sobraram aqui e fazer o nozinho de gravata, né? Vou dividir ele ao meio, um fio vem para esse lado, pego o fiozinho que tá sobrando aqui em cima. Faço aqui do ladinho também, e assim eu vou fechando a minha trama. Faço aqui no meio para juntar eles dois. Pego esses 2 que estão sobrando. Ó, aqui do lado também tem 2 sobrando. E assim por diante, tá? Até que você consiga fechar toda essa parte aqui, tá? Então, vai sempre pegando os 2 nozinhos um do lado do outro, pegando um fiozinho que sai de cada e vai completando a sua trama. Prontinho, então, ó, pessoal, aqui finalizei toda essa parte da trama, ó, 360 aqui no cesto. Agora a gente já não vai trabalhar com ele de ponta cabeça, a gente vai trabalhar com ele dessa forma aqui, tá? E aí, nós vamos começar a fazer o fechamento aqui de cima. Tá vendo que ele ainda tá meio abertinho, meio sem forma, ó, meio molengo? Aí a gente precisa deixar ele mais estruturadinho. E a gente vai fazer isso utilizando o nó festonê aqui em cima. Então, com o nó festonê, a gente traz essa estrutura, né? A gente limita para que ele não fique abrindo para o lado. E também é com o nó festonê que a gente vai fazer o acabamento para esconder as franjas depois. Então, para fazer o nó festonê, a gente vai precisar de um fio guia, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, uma pontinha do fio que sai do rolo, ó, esse rolo aqui meu já tá aberto. E eu vou, como se fosse contornar aqui o meu cesto, só para eu saber o tamanho do fio que eu preciso, tá? Então, ó, vou contornando, contornando. E aqui dá mais ou menos isso, tá? Eu não vou fazer bem pertinho, porque eu prefiro ter uma folguinha para na hora fazer uns nozinhos na ponta do meu fiozinho guia. Então, ó, observem que eu fui
contornando tudo aqui. Cheguei aqui na ponta e deixei um espação ainda, ó. Deixei um espação, tá? Então, esse meu fio guia, ele tá, vamos dizer, 20 a 30 centímetros maior do que a circunferência do meu cesto, tá? Isso também vai variar de acordo com o tamanho do seu cesto. Aqui no vídeo, então, fazendo dessa forma, né, fazendo essa referência, esse meu fio guia ficou com aproximadamente 1,25 m de comprimento. Isso vai variar de acordo com o tamanho do cesto que você estiver fazendo, tá? Então, vou pegar esse meu fio guia, para eu não me confundir, vou fazer aqui, ó, um nozinho simples na ponta. Qualquer nozinho, esse nozinho não vai servir para nada, vai ser só pra gente identificar qual é o fio guia, tá? Então, ó, fiz isso daqui, fiz um peixinho e entrei aqui, tá? Só para não me confundir. E aí, agora nós vamos começar a fazer o festonê. Então, a gente vai começar pelo lado de lá, tá? O que que vai mudar? A gente vai colocar as franjinhas para dentro, vai posicionar o fio guia aqui e com elas aqui por dentro é que a gente vai fazer o festonê, tá? Então, vai sempre jogar as franjinhas para dentro do cesto. E aí, pessoal, ó, você pode utilizar um prendedor de roupa ou esse prendedor de papel que eu coloquei aqui para segurar essa pontinha e evitar que ela fique saindo do lugar, tá? Então, aqui a gente vai primeiro organizando os fios, não vamos deixar assim, ó, atravessado, tá? Vai deixando eles na ordem certinha, um do ladinho do outro, como tem que ser. Passo o meu fio guia aqui por cima, pego esse primeiro fiozinho aqui de baixo e vou fazer um festonê, ó. Eu passo em cima, por trás e por dentro. Arrasto essa voltinha bem pertinho aqui da base e faço a segunda volta, tá? Aperta bem, para ele não ficar com a borda aqui de cima bem alargada, tá? Então, a gente vai sempre apertar bastante o festonê, deixar ele bem juntinho um do outro. Venho com o próximo, mesma coisa, ó. Faço 2 voltinhas para completar um nó festonê. Então, faço aqui a segunda. O que que é importante também? Vocês observam que conforme eu fecho o meu nozinho, eu trago a pontinha bem aqui para baixo, para quando a gente cortar, não ficar uma sobra aqui em cima, tá? Não ficar assim. Então, a gente traz a pontinha lá para baixo, para ficar mais bonito no acabamento. E aí, eu vou sempre pegando o próximo fio e dando essa mesma forma. Conforme você for fazendo o festonê bem em cima aqui da paredinha, né? Vamos supor, dessa trama, sem você fazer ele muito longe, se você sempre deixar o nozinho bem em cima, ele vai automaticamente entrando no formato circular. Então, você não pode deixar uma folga muito grande, ó. Vou mostrar aqui, por exemplo. Vamos supor que eu fiz aqui e ao invés de botar o meu fio guia em cima da paredinha, eu fiz aqui. Vou errar para vocês verem. Ó como ele começa a sair do circular. Aí ele já fica totalmente diferente. Então, sempre vai acomodando, ó, a primeira voltinha bem em cima da parede. Eu chamo isso aqui de parede, tá, gente? Para vocês não me acharem uma louca. E sempre fazendo 2 voltinhas. Aperta bem. E você vai repetir esse processo durante todo o cesto, tá? Então, aqui eu vou avançar um pouco, vou fazer esse processo que é repetitivo e mostro quando estiver perto de fazer a junção, tá? Vou contornar aqui todo o meu cesto, quando chegar mais ou menos aqui perto de unir as 2 pontas do fio guia, eu mostro para vocês. Bom, então aqui, olha só, vim fazendo, essa daqui é a pontinha que eu iniciei, né? O início do meu fio guia. Esse aqui é o restinho. E ainda faltam esses 4 fios para eu fazer o meu nó festonê. Aí, o que que eu vou fazer agora? Ó, vou desmanchar essa pontinha bem aqui.
E eu vou sobrepor aqui, ó, os dois fios guias. Então, vai ter um fio guia passando para cá e outro para cá, tá? Se te ajudar, você pode, de novo, prender aqui, ó, numa pontinha. E aí, você vai pegar aqui com cuidado qual é o próximo fio e vai fazer o nó festonê por cima desses dois fiozinhos guias, tá? Faz ele bem apertadinho, sempre passando por cima dos dois, tá? Aí vai pegar o próximo e fazer a mesma coisa. Ó, aqui vocês conseguem ver direitinho que eu tô passando por cima desses dois fios guias, ó. Por cima, por trás e por dentro. Aí agora faltam só esses dois. O último vai ficar um pouquinho mais difícil por conta do espaço que você tem aqui para passar. Mas vai dar certo, tá? Ó, passa ele aqui por esse espacinho. Agora a última voltinha, que é um pouco mais complicada, mas com calma dá certo, tá? Vou abrir aqui um espacinho. E qualquer coisa, você pode ir abrindo mais e mais e mais esse espacinho. Ou pode vir aqui, ó, com alguma coisa pontiaguda para ajudar a passar esse fio aqui dentro, para você poder puxar. Viu? Então, ali eu usei a tesoura. E aí, ó, praticamente escondi a emenda. Eu vou puxar esses dois fios guias. Traz primeiro ele aqui para baixo também, ó. Traz tudo para cá. Dá uma puxadinha para unir bem. E pronto. Ajusta o que você precisar ajustar. E agora, ó, meus dois fios guias, né? As duas pontinhas do mesmo fio guia estão aqui, junto com essas franjinhas. Bem escondidinho, ó, do lado de fora. Não parece que foi feita nenhuma emenda. Então, você não sabe aonde começou e aonde terminou o fio guia desse fiozão aqui, desse nó festonê, tá? Bom, e aqui, como vocês podem ver, temos franjas, temos resíduos, temos sobras, isso faz parte, né? Ó, se vocês observarem, tiveram franjas que ficaram um pouquinho maiores, outras mais curtas. E, como eu disse para vocês, o cesto pode ser com 7 centímetros de altura ou mais. Então, sempre eu passo uma sobrinha a mais para vocês. E eu acho até melhor de fazer esse nó festonê com um fio maiorzinho, tá? Vou ser bem sincera. Bom, e agora nós vamos começar a cortar aqui bem rente. Deixa eu apoiar aqui, que eu acho que fica mais fácil de vocês verem. A gente vai cortando bem rente essas franjas, tá? Pega aqui de 2 em 2, vai ficar bem rente mesmo. Cuidado para você não movimentar muito, ó. Vai cortar um tanto, eu vou cortar daqui até aqui mais ou menos de franja. E aí eu vou passar uma colinha já para evitar que isso se desmanche enquanto eu tô fazendo o acabamento. Então, vai cortando rente um tantinho. Tentando deixar assim em pé para vocês verem bem, mas ele tá querendo cair. Mas vai dar certo. Vamos lá, vou cortar mais essas daqui. Mais um pouquinho. Mais essas daqui. Tá? Então, aqui, ó, cortei um tanto. O que que eu vou fazer? Vou vir com a minha cola de silicone. Vou passar um pouquinho. Não passa muito, gente, porque senão fica grosseiro. Passa só um pouquinho, tá? Depois a gente vai esconder com aquela trancinha. E, ó, vai empurrando para baixo, tá? Passou, vai empurrando lá para dentro do cesto. Quando eu falo para baixo, é lá para dentro do cesto, tá? Então, empurra para lá. Aqui ela já vai começar a agir um pouquinho e aí você vai cortar mais um tanto, passa a colinha. Corta mais um tanto, passa a colinha. Eu prefiro que vocês façam assim, de pouquinho em pouquinho, né? Como eu falei, corta um pedaço, passa a cola, porque se vocês cortarem tudo, às vezes pode ser que enquanto você não passou a cola, você esbarre aqui e desmanche um nó. E aí, se o fio tá fininho, tá curtinho, não tem como você refazer, tá?
Então, eu vou fazer esse mesmo processo aqui em todo o cesto bandeja. Prontinho, ó, pessoal, aqui eu fiz já o acabamento, cortando todos os excessos, tá? Em todo o comprimento, né, em toda a circunferência do meu cesto barra bandeja. E agora, o que que acontece? Muitas pessoas acabam deixando o acabamento assim, tá? Cortou, passou a colinha, para algumas pessoas isso aqui já é o suficiente, já tá bacana, e você pode encerrar ele assim, se você preferir. Eu particularmente não gosto que fique à vista essas colas aqui, eu acho que a gente sempre pode fazer um acabamento melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse acabamento com trança coladinha. Por quê? Na verdade, eu tô colocando ela para esconder uma coisa que para mim não parece tão bonita. Mas quem comprar o cesto vai achar que eu coloquei justamente porque eu quero trazer um detalhe a mais. É como se eu estivesse agregando um detalhe, agregando mais valor à peça, tá? Então, como eu disse, se você quiser, você pode terminar aqui do jeito que tá, ou você pode fazer um acabamento ainda mais bonitinho, trazendo esse detalhe aqui mais caprichado. Beleza, gente? Então aí, para fazer uma trança, a gente vai precisar de 3 pedaços de fio, tá? Eu vou utilizar o mesmo, barbante espesso 32 fios na cor verde militar. Se você quiser, você pode usar uma outra cor para fazer esse detalhe, fica a seu critério. E como que você vai determinar o tamanho de cada um desses 3 fios para a trança? Você vai medir a circunferência do seu cesto. Então, vou medir aqui o meu. Ó. Ele tá com quase 1 metro de circunferência. Ele tá com 98. Então, para mim é 1 metro, tá? Vou arredondar. Então, eu vou precisar cortar 3 fios, cada um com um pouquinho mais que o dobro da circunferência. Meu Deus do céu, Fernando, o que que é isso? Como vocês viram aqui, o meu tá com aproximadamente 1 metro. Então, eu vou fingir que ele tá com um pouquinho mais. Vou fingir que ele tá com 1,10 m, tá? Então, o meu tem 1,10 m. Quanto é o dobro de 1,10 m? 2,20 m. Então, eu vou cortar 3 pedaços, cada pedaço com 2,20 m, tá bom? Ah, mas se o seu cesto for pequeno, quanto você vai cortar? Você vai medir, igual eu fiz. Então, ó, peguei esse aqui que ele é bem menor. Esse aqui tá com aproximadamente 65. Eu vou arredondar para 70, tá? E vou colocar mais uns 10 centímetros, tá bom? Então, vamos supor que ele tivesse com 70. O dobro de 70 é 1,40 m. E como eu vou cortar um pouquinho a mais que o dobro, eu ia cortar 3 pedaços, cada pedaço com 1,50 m, com 1,5 m, tá bom? Então, você vai fazer essa mesma dinâmica aí para determinar o tamanho dos fios que você vai cortar para fazer a trança do acabamento da sua bandeja. Então, aqui eu vou cortar 3 fios, cada fio com 2,20 m. E aqui, ó, eles já estão dobrados ao meio, tá? Esse é o meio dos 3 fios. Então aqui, ó, eles estão dobrados ao meio. Aqui na outra pontinha são as pontas mesmo, né? A extremidade dele. Então, aqui eles já estão dobradinhos ao meio. E aí, eu vou manter assim, como se fosse uma alcinha, né? O meio deles. Bem como se fosse uma alcinha mesmo. Vou pegar um pedaço de fita. Isso não estava na lista, mas se você não tiver uma fita, você pode prender com outra coisa, tá? Pode prender numa prancheta, como você achar melhor. E aí eu prendi bem aqui em cima, ó, bem em cima. Tem menos de um dedo de distância aqui, ó, de alça. Eu preciso deixar uma alcinha, tá? Mas não precisa ser uma alça muito grande. Então, menos de um dedinho aqui de alcinha. Deixa eu até passar mais um pouquinho de fita aqui para reforçar. E agora, nós vamos fazer uma trança igual trança de cabelo, tá? Então, para a trança de cabelo, nós trabalhamos com 3 pernas, né? 3 grupos. Aqui eu tô cada grupinho com 2 perninhas. E o que a gente vai fazer? Sempre precisa ter um grupinho no meio e um grupinho em cada extremidade. Então, se eu pegar o da direita e jogar para o meio, o do meio vai automaticamente para a direita. Aí agora, se eu pego o da esquerda e jogo para o meio, o que estava no meio vai para a esquerda, tá? E assim simultaneamente, é igual uma trancinha de cabelo. Então, ó, joguei o da direita, puxei o que estava no meio para a direita. Joguei o da esquerda, puxei o que estava no meio para a esquerda, tá bom? E você vai fazer isso por
quase todo o comprimento do seu fio. Eu tenho sempre um cuidado, ó, de deixar os fiozinhos, né, de cada grupinho bem retinho. Eu não deixo assim torcido, eu deixo achatadinho. É uma mania minha. É como se eu colocasse um do ladinho do outro aqui, ó, no grupinho, e aqui também. Sempre eles estão retinhos, não estão assim, sabe, meio sobrepostos. Tá vendo como fica diferente? Então eu tenho esse cuidadinho a mais para minha trança ficar sempre retinha, tá? Então vai fazendo uma trança até quase todo o comprimento do seu fio. Então aqui, olha só, fui fazendo, aqui chegou quase no final. Vou pegar uma pontinha maior. Então eu vou pegar essa pontinha maior, ó, e vou fazer um nozinho aqui só para não desmanchar. Enquanto a gente vai começar a colar a trança. Pode ser qualquer nozinho, tá, gente? Se você quiser pegar até uma liguinha e prender aqui, esse nozinho depois a gente vai desmanchar. Eu botei ele aqui só para a trança não se desfazer. E a gente vai soltar ela aqui da mesa. Então, ó, como vocês conseguem observar, aqui em cima tem essas alcinhas, bem pequenininhas, que depois a gente vai passar aqui por dentro. Dá uma conferida aí, ó, se dá o comprimento certo aqui interno, tá? Então, ó, fazendo aqui, como se eu fosse colar. Tananã, tananã. Vai dar certo, tá? Vai dar certinho. E agora é aquele momento que vocês vão precisar de bastante prendedor de roupa ou prendedor de papel, qualquer prendedorzinho que você tiver. Porque a gente vai começar a colar. A gente não vai começar a colar aqui da pontinha. Vamos deixar uns 3, 4 dedinhos aqui, ó, e começar a colar a partir daqui. Qual é o intuito? É a gente esconder essa cola aqui. Então, não adianta eu colar aqui embaixo, tá? A gente vai colar de um ângulo que você consiga esconder esse acabamento aqui que não tá tão legal. Então, a gente vai passando cola e vai colocando por aqui assim, ó, tá? De um jeito que a gente consiga esconder. Não adianta colocar aqui embaixo não, porque senão vai ficar feio aqui em cima. Então, ela é meio inclinadinha mesmo. Vocês vão prendendo. Então, bora lá, né? Sessão colas. Vou passar aqui minha colinha. Passo um cadinho de cola. Pego aqui, ó, não da pontinha, uns 3, 4 dedinhos depois. Pressiono e uso o meu prendedor de papel. Deixo ele aqui. E assim a gente vai fazendo, tá? Pode ser o prendedor de roupa também. Se for prendedor de roupa, gente, prefira usar o prendedor de roupa de madeira mesmo. Ele é mais resistente. O de plástico pode ser que quebre. Então, vai posicionando bonitinho. Tananã. Prendedor. E vai fazendo isso, tá, gente? Até você chegar aqui pertinho, tá? Vou fazer a mesma coisa até chegar aqui pertinho. Vou fazer esse próximo com o prendedor de roupa para vocês verem que é exatamente a mesma coisa. Dá-lhe cola. Posiciono. Vou pegar o prendedor de roupa e colocar ele aqui. Ó, se caiu uma gotinha de cola, já limpa antes dela secar, tá? Pra ficar mais fácil. Então é isso, tá? Vai prendendo, fazendo esse acabamento até chegar mais ou menos aqui perto dessa alça, tá? Não solta, deixa, vai ficar um tempão aí, vai ficar umas boas horas secando para ficar bem pregadinho mesmo. Não adianta a gente colocar agora e já tirar, senão ele não vai ficar bem fixo. Então, vai deixando, à medida que você for colando, vai deixando o prendedorzinho ali. Ó, pessoal, fui fazendo aqui
Aí tá faltando só essa junção. O que a gente vai fazer agora? Se você quiser, você pode soltar aquele nozinho, ó, que tava prendendo o finalzinho da trança. Vou soltar aqui o nozinho. Dificuldade. E lembra dessa alcinha aqui com os três meios do fio, né? As três alcinhas aqui da parte do meio dos fios. Você vai passar aqui, ó, de frente para trás, essas pontinhas. Passa aqui por dentro da alça e vai puxando aqui atrás. Pra todas essas pontinhas. Ó. E aí, quando a gente for unir agora, a gente vai unir desse jeito, ó, sobrepondo. Porque aí também fica difícil de entender aonde começou e aonde acabou a trança. Evita da gente ter que fazer um nó de falcaça aqui, tá? Então, ó, estica bem, deixa bem alinhadinho. Cuida para não tá o volumão, então espalha bem os fios aqui atrás, tá? Acomoda todos bem. Joga de preferência essas pontinhas lá para baixo. Ó, então vamos organizar assim, tá bom? Quando a gente cortar, esses restinhos de fio estarem lá embaixo, não aqui em cima. Então vai acomodando tudo. E aqui a gente vai começar a passar cola, tá? Ó, vai passando cola aqui. Acomodando a trança. E prendendo. Mesma coisa aqui, tá? Nesse cantinho. Vai, xuxa a colinha ali. E dá uma apertada com o seu prendedor de roupa ou prendedor de papel. Vai ficar bem apertadinho aqui, para secar bem justinho. E aí, depois que tudo secar, a gente vai cortar essa parte de baixo. Tá? Então, vamos deixar secando aqui pelo menos um pouquinho, no mínimo umas 2 horas, o ideal de 4 a 5 horas secando, para ficar bem firme mesmo. Existiria a possibilidade de usar cola quente? Existiria, mas ela fica muito grosseira e eu sinto que ela não adere bem, eu acho que ela fica superficial e aí qualquer puxãozinho ela descola. A cola de silicone é a mesma coisa que a cola quente praticamente, só que fria. E eu sinto que ela adere mais, ela fica bem mais resistente. Então tem essa coisinha chata de que a gente tem que esperar mais do que se fosse uma cola quente, mas a qualidade, né, do acabamento fica bem melhor. E cola instantânea não segura bem, ia ficar tudo duro, seco e não ia aderir entre um fio e outro, tá? Então o ideal mesmo é a cola de silicone para esse acabamento dessa bandeja. Então deixa aí secar de 2 a 4, 5 horas e depois nós vamos remover os grampos e fazer o acabamento aqui embaixo. Pronto, pessoal, ó, depois que você deixar pelo menos no mínimo 2 horas, aí você pode começar a remover. Deixa eu já tirar isso aqui de dentro também. A gente vai soltar um por um desses grampinhos para fazer o último acabamento aqui dentro. Pronto, então aqui, ó, já tá tudo bem fixadinho e a gente vai cortar esse excesso aqui embaixo. Então, pode cortar uma por uma dessas perninhas para ficar mais certinho, mais rente possível. E elas vão ficar praticamente escondidas aqui embaixo, tá? Então, vai cortando com calma, cuidado para não cortar a trança em si. Ó. Ela vai ficar assim. Se você quiser, você ainda pode colocar uma gotinha de cola aqui dentro, tá? E pressionar mais um pouquinho, mas é opcional. E está prontinha a bandeja. Ó como fica lindo.
também com o fundo em MDF revestido. Fica bem chique. Essa daqui, por exemplo, fica bem bacana para você colocar na mesa de café da manhã, sabe? Coloca aqui a manteiga, o requeijão, a geleia, potinho com torradinhas. Fica bem bonita a apresentação de uma mesa posta. Você pode colocar, por exemplo, no quartinho de neném, com fraldinhas, talco, enfim, pomadinha. Dá para você usar de diversas formas. E esse aqui é o acabamento com acrílico espelhado, tá? Então, é o mesmo passo a passo, é o mesmo processo, o mesmo barbante, né? O espesso 32 fios. E o que mudou foi, além do tamanho, o acabamento da base furadinha, né? A base de fundo para cesto. Aqui nós temos o acrílico espelhado, que ele não é um espelho, tá, gente? Só reforçando, ele tem um acabamento espelhado. Então, ele fica muito parecido com o efeito do espelho, mas ele não é um espelho em si, tá? Vamos às considerações importantes. O acrílico espelhado, ele é uma peça, um material bem delicado. Então, primeiro que você não pode ficar colocando coisas que vão arranhar, né, a superfície. Pensa nele como se fosse um vidro, como se fosse um espelho, né? A gente, se colocar alguma coisa muito porosa, acaba arranhando. Então, a superfície do acrílico também. Então, vocês precisam ter esse cuidado. Ele é ideal para ser uma peça decorativa, preferencialmente em um tamanho assim menor, que você não vá colocar peso dentro dele, tá? E sim para deixar ele ali decorando bonitão, por exemplo, no seu lavabo, coloca uma pedrinha, um cristal natural, um incenso, alguma coisinha assim, por exemplo, um cheirinho, né, de ambiente, deixa ele ali bonitinho decorando. Esse aqui, que é o MDF revestido, ele suporta um pouquinho mais de peso, então se você quiser usar para você, por exemplo, transportar da cozinha para a mesa, para a sala de jantar, você pode, porque ele é mais resistente. Ambos os materiais, né, tanto o MDF revestido quanto o acrílico, você vai fazer uma limpeza bem delicada com um pano limpo e ligeiramente úmido, tá? Você pode passar um paninho úmido, não pode encharcar, não pode molhar, e você pode passar um paninho ligeiramente úmido só com água mesmo para você tirar qualquer poeirinha superficial. No caso do acrílico, é importante também você ter cuidado com a parte de baixo dele, porque isso aqui cinza que aparece aqui atrás, ele é o revestimento que justamente faz com que reflita prateado aqui dentro, tá? Então, qualquer arranhão mais profundo aqui embaixo vai aparecer arranhado lá na frente. E os arranhões aqui na frente também vão dar para você visualizar. Então, é uma peça bem delicada mesmo, tá? Tenham esse cuidado. Caso você queira, por exemplo, fazer uma peça com fundo assim recortado a laser, com acabamento em acrílico espelhado, um tamanho um pouco maior para você colocar um pouquinho mais de peso, não muito, mas um pouquinho mais de peso, o que eu recomendo é que você compre duas peças do mesmo tamanho para você usar no mesmo cesto. Por exemplo, ó, eu vou usar esse recorte aqui de árvore da vida como um exemplo, tá? Vamos supor que eu quisesse fazer o acrílico espelhado no tamanho desse cesto maior aqui, que tem 29 centímetros de diâmetro. O que eu faria? Eu compraria duas peças para eu usar como fundo no mesmo cesto, tá? Então, eu usaria duas peças. Olha como ele reforça. Dá para vocês verem aqui, ó, de ladinho a espessura do acrílico. E quando a gente coloca um MDF embaixo, ó, ele fica bem mais grossinho, mais resistente. Então, aqui ele aguenta, por exemplo, uma peça ser maior, porque tem uma base mais rígida embaixo, tá? Então, nesse caso, eu compraria um com o mesmo tamanho, né, que eu quero para o meu cesto, no MDF revestido, para ficar um acabamento bonito embaixo, né? E o MDF acrílico também no mesmo tamanho, os dois do mesmo tamanho para colocar aqui em cima. E aí, aqui, eu prenderia o fio, como se fosse aqui, fosse o furinho do cesto, eu prenderia o fio assim, passando já nos dois ao mesmo tempo. Então, esse é o procedimento recomendado pelo fabricante desses recortes a laser. Sempre que você for utilizar em um tamanho maior ou que vá carregar mais peso, você tem que colocar embaixo também um recorte
com material de MDF, preferencialmente material de MDF revestido, porque ele é mais resistente à água, à umidade também, tá? Então, anotem aí essa informação importante para caso vocês queiram fazer esse cesto maior com o fundo de acrílico espelhado. E não custa reforçar para vocês que eu tenho cupom de desconto no site da Figueira Laser para você comprar seus recortes personalizados em MDF, em acrílico, acrílico espelhado, do jeitinho que você quiser, do tamanho que você quiser, com o acabamento que você quiser e economizar 15%, tá? Então, para você garantir esses 15% de desconto no seu pedido no site da Figueira Laser, é só você colocar o meu cupom especial FERCAMPELO, tudo junto, tudo em letra maiúscula. Fechou, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Me conta aqui nos comentários se você gostou, qual o tamanho e qual o acabamento, né? Qual a cor que você vai fazer o seu cesto / bandeja. E deixa também sugestões de conteúdos que vocês queiram que eu traga, desde conteúdos sobre empreendedorismo, sobre organização, sobre divulgação, ou então passo a passo mesmo de peças que vocês querem aprender aqui no canal. Tá bom? Um beijão, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.